de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: consagração da Rússia e da Ucrânia. Tem um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. O que é isso? Consagração da Rússia e da Ucrânia? Do que você está falando? Por que você está trazendo esse tema tão diferente? Vocês já vão entender. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E quero falar que hoje aconteceu um ato de consagração da Rússia e da Ucrânia. Lembrando que hoje estamos em 25 de março de 2022. Vamos analisar esse ato além das várias religiões, então além das várias visões religiosas, além das várias filosofias, além das várias visões filosóficas, além das várias ciências, além das várias visões científicas. Vamos transcender, vamos olhar num sentido muito amplo, muito abrangente. E vamos usar os nossos sentimentos para analisar essa consagração. O que ela tem de diferente, por que ela pode ser um momento histórico, espiritual, muito importante. De novo, além das várias religiões, né? Cada religião é uma visão, é uma linguagem, é uma maneira de observar o divino, o sagrado, uma maneira de observar Deus e seu trabalho em nosso planeta. Em primeiro lugar, o que é uma consagração? O que é consagração? Consagrar ou sagrar significa dedicar a Deus. Então, hoje a Rússia e a Ucrânia foram dedicadas a Deus. E isso tem muitos significados históricos, espiritualistas, que podem ser mais importantes do que parecem à primeira vista. À primeira vista é uma reunião, é uma consagração, é um ritual, mas tem coisas mais importantes, né? Envolvendo essa consagração, esse ritual, e que transcendem ou vão além de uma simples reunião, de um simples ritual. Vamos refletir sobre esse ato de consagração pelos nossos sentimentos. De forma independente se somos católicos, evangélicos, ortodoxos ou de outra religião. Então aqui não é uma questão, esta religião tomou essa iniciativa, aquela religião tomou aquela iniciativa. Não é este o ponto. O ponto é a questão da espiritualidade, da representação simbólica, histórica de determinados atos que nós humanos fazemos. A cerimônia aconteceu hoje, no dia 25 de março de 2022, na Basílica de São Pedro, em Roma, com a presença do Papa. E, de novo, independente se você simpatiza ou não com o Papa, independente até de algumas atitudes que o Papa adotou, muito polêmicas, que alguns gostam, outros não gostam. Independente de tudo isso, independente se é religião católica, ou se é evangélica, ou se é ortodoxa, outra ainda, independente de tudo isso, vamos ver o ato em si, a cerimônia em si e suas representações. Então, de novo, de forma independente, se você simpatiza ou antipatiza com o atual Papa, vamos analisar o que significa essa consagração. E primeiro, eu vou por um caminho até interessante dos meus estudos, dos estudos do meu pai, de todo o grupo da trilogia analítica, que são estudos que aprofundam no terceiro segredo de Fátima. Então, primeiro vamos por esse caminho, que é um caminho muito interessante, um aspecto muito interessante da nossa história, e muito revelador. A história minha, do meu pai, da trilogia analítica, por exemplo. Na época em que eu trabalhei em Nova York, nós do grupo do meu pai, porque eu trabalhava lá
alguns meses e revezava com meu pai. Então, ele trabalhava a maior parte do ano e eu, quando ia para lá, ele vinha para o Brasil. Então, 2 meses do ano, pelo menos, ele vinha para o Brasil e eu ia para Nova York fazer o atendimento dos clientes. E aí nós estudávamos muito essas questões teológicas, inclusive, naquela época, estudávamos muito, muito mesmo, vários autores, inclusive um padre exorcista chamado Malachi Martin. Então, naquela época, estudávamos muito as obras desse padre. Esse padre exorcista, né, escreveu vários livros, inclusive um deles se chama, né, Reféns do Diabo. Então, aquelas pessoas que precisam passar pelos rituais de exorcismo e tudo mais. Então, nós estávamos estudando esses fenômenos, né? Fizemos até simpósios de demonologia, tanto em Nova York, nos Estados Unidos, quanto no Brasil. E o simpósio de demonologia aqui no Brasil, eu fui um dos organizadores, né? E nós fizemos aqui, no antigo Hotel Hilton, aqui no centro de São Paulo, em frente ao Copan, né? Antigamente era um hotel chamado Hilton, atualmente não é mais. Mas fizemos lá um simpósio de demonologia para estudar mais profundamente esses temas. E o Malachi Martin fazia na época um programa de rádio que era transmitido para todos os Estados Unidos. Se chamava Coast to Coast, então ia de costa a costa. E ele trazia, né, todas as questões da espiritualidade mais importantes. Mas veja bem, ele denunciava. Então ele denunciava inclusive os erros da Igreja Católica. Então não era um padre que concordava com tudo. Ele inclusive mostrava que a Igreja Católica tinha muitos erros, como todas as igrejas têm, né? Então não era uma pessoa assim que seguia todos os ditames sem questionamento. Era uma pessoa que questionava muito. E isso fazia dele uma pessoa muito conhecedora dos problemas, dos bastidores da Igreja Católica. Meu pai, Norberto Kepp, e sua atual companheira, Cláudia Pacheco, tiveram até um encontro com Malachi Martin em Nova York. Eles foram na casa desse padre exorcista lá, e até esse padre exorcista falou uma frase meio misteriosa, meio profética, dizendo assim: olha, vocês darão continuidade ao meu trabalho. E o trabalho dele, como eu disse, era um trabalho de denúncia, era um trabalho de mostrar os erros. Agora, um trabalho de denúncia e de mostrar os erros não é um trabalho para o mal, é um trabalho para o bem, inclusive da própria Igreja Católica e das próprias igrejas. Quando essas instituições descobrem os seus erros, podem trabalhar com esses erros e se modificar. Então é um trabalho no sentido do bem, para trazer mudanças, para trazer melhorias, para trazer uma consciência maior, tanto dos problemas, mas principalmente de como aprimorar, de como melhorar as próprias igrejas. Pois bem, este padre exorcista, Malachi Martin, ele tinha um contato pessoal com o Papa e leu o Terceiro Segredo de Fátima, que, segundo ele, não é esse que foi divulgado. Esse que foi divulgado não teria sido o terceiro segredo verdadeiro. Mas ele leu e, inclusive, fez comentários sobre alguns trechos desse terceiro segredo. E, segundo Malachi Martin, em uma revelação feita em 1996, então ele fez essa revelação no ano de 1996, portanto, muito antes dos acontecimentos atuais, ele diz o seguinte: haveria uma situação envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que provavelmente é essa atual, do atual confronto entre Rússia e Ucrânia. E ele diz mais: e quando essa questão fosse resolvida, iremos para um mundo melhor. Então essa é a previsão
de Malak Martin, totalmente baseada nesse terceiro segredo de Fátima. Vamos lembrar que as aparições de Fátima foram feitas para 3 pastorinhos, né? E a irmã Lúcia, né, que sobreviveu e se tornou freira depois, ela mantinha esse segredo, entregou para o Papa e ficou a cargo do Papa revelar o segredo ou não. Bom, e toda essa aura, né, de mistério, de segredo e tudo mais, o Malak Martin revelou em seus livros, né, quais teriam sido os segredos, mas a revelação importante é justamente essa, que quando essa situação envolvendo Rússia e Ucrânia fosse resolvida, iremos para um mundo melhor, tá? E que a solução desse confronto nos levará para este mundo melhor, quando este confronto fosse resolvido. Agora, muito importante também alguns detalhes, né? Segundo o próprio Malak Martin, nessa aparição de Fátima, a Nossa Senhora teria dito para os 3 pastorinhos que ela gostaria que a Rússia fosse consagrada, fosse dedicada a Deus. E que isso, ela sugeriu que alguns papas, né, fizessem essa consagração. Ela disse que talvez nos anos 1960 seria uma época muito interessante, mas nenhum papa fez essa consagração. E o papa atual, apesar de muitas pessoas serem contra, a favor, ele é muito polêmico, né, em algumas posições, mas esse papa atual resolveu fazer. E por várias circunstâncias que são tão detalhistas, né, tem tantos detalhes envolvidos que a gente não sabe o porquê que ele resolveu fazer. Mas ele resolveu fazer, e isso é um momento, segundo, né, todos esses estudos, é um momento histórico e é um momento da espiritualidade muito importante no planeta. Então é muito importante isso que aconteceu hoje. Esta previsão foi feita então por Malak Martin em 1996 já, de que haveria um mundo melhor com essa situação resolvida. Bom, dentro desse contexto, a consagração da Rússia e da Ucrânia, feita hoje na Basílica de São Pedro, pode ter um significado histórico e espiritual bem maior do que parece. Pode ter sido algo realmente que envolveu a espiritualidade e não apenas um mero ritual, mas algo que realmente envolveu a espiritualidade, mas a espiritualidade mais elevada, vamos chamar assim, acho que o melhor termo é essa, espiritualidade mais elevada, dos anjos, né, e de seres espirituais de uma hierarquia maior. Então tem uma representação histórica e espiritual muito, muito, muito importante. Eu vou dar uma rápida dica para você e nós continuamos aí e nós vamos ver tanto o significado espiritual quanto o significado histórico do que aconteceu hoje, que transcende o ato em si. Transcende a consagração, transcende a cerimônia, transcende o ritual. Vai muito além. Transcender é ir além. Então vai muito além daquilo que foi observado na Basílica de São Pedro. Bom, uma dica é a seguinte: você que precisa fazer psicoterapia nesse momento, você que quer fazer psicoterapia nesse momento, você pode entrar em contato com a doutora Rosana Kepp, e aí o prefixo é 11, no 97191 7232. Vamos lá de novo. 97191 7232. E
conversar com ela sobre a possibilidade de fazer uma psicoterapia e, com isso, trabalhar com uma série de problemas, né, psíquicos, né? Porque muitos problemas psíquicos da época atual são um reflexo até desse momento mais tenso da humanidade. Momento de pandemia, momento de confrontos, né? Então é muito importante que a psicoterapia seja realizada nesse momento atual para trabalhar com ansiedade, depressão, pânico, uma série de questões. Então, só mais uma vez, 971 917232. E todas as quartas-feiras eu estou fazendo ao vivo o programa justamente com a doutora Rosana Kepp, e nós estamos fazendo o programa mais voltado para as questões psicológicas, da série transtornos, né? Então, o último programa foi o transtorno da compulsão de compras. Então, a pessoa que tem aquela compulsão de comprar e não consegue parar, e uma série de questões correlacionadas, né? Então, foi muito interessante e é muito importante que a gente acompanhe e veja todos esses transtornos e como podemos lidar com essas situações. Vamos lá, vamos para a parte final do programa. Então, esta consagração, né, da Rússia e da Ucrânia que aconteceu hoje, vamos observar pelo significado espiritual e significado espiritual mais amplo, que vai além das religiões, que vai além das filosofias, que vai além das ciências, que vai além das denominações. Eu sou da denominação X e não aceito o que a denominação Y fala. Vamos ir além dessas coisas, né? E vamos entender os fenômenos espirituais de uma forma sempre mais ampla. Se essa consagração fosse feita por outra religião, também respeitaríamos muitíssimo e falaríamos dessa consagração feita por outra religião. Então, aqui não é uma questão de defender essa ou aquela religião, este ou aquele ponto de vista. A questão aqui é de tentar entender o fenômeno de uma maneira mais ampla. Então, vamos ver pelo significado espiritual. Consagrar ou dedicar a Deus pode significar, é uma das maneiras de a gente entender, de interpretar. A ciência das interpretações é a hermenêutica, né? Então é uma das formas de interpretar. Consagrar ou dedicar a Deus pode significar colocar nas mãos de Deus. Vamos consagrar a Rússia e a Ucrânia e colocar isso, a solução deste conflito, nas mãos de Deus, para que a inteligência maior intervenha e resolva a situação. Esse pode ser um dos recados, uma das formas de lidar com a situação. Como não conseguimos resolver essa situação, colocamos nas mãos de Deus. Então é o seguinte, colocar para uma inteligência maior resolver. Nós estamos num momento planetário tão complexo que resolver essas situações humanas, se nós pedirmos ajuda, né, para a inteligência suprema, nós conseguiremos resolver de uma maneira melhor do que só usando a inteligência humana. A impressão que fica, estou falando de uma impressão, tá? É que a nossa inteligência humana chegou numa espécie de limite. Nós temos muita dificuldade de lidar com as situações atuais, de um mundo que se tornou muito complicado. O mundo ficou muito complicado. Então, só a nossa inteligência humana não é suficiente para resolver os problemas até do dia a dia. Não só planetários, não só internacionais e tudo mais, da geopolítica, por exemplo, mas do cotidiano. Então o mundo ficou tão complicado que para resolvermos as situações, precisamos dessa religação com Deus. Vamos lembrar que religião vem de religare. Então o intuito verdadeiro das religiões é estabelecer uma religação com Deus.
como nós nos desconectamos dele no passado, com a queda e todos esses eventos que são mais do que eventos religiosos, né? São eventos históricos. Então, como houve um desligamento da inteligência suprema, e isso foi revelado também por um filósofo chamado Plotino. Plotino era um filósofo neoplatônico do século III depois de Cristo. E Plotino, num texto chamado Tratado das Enéadas, ele fala que a queda foi o nosso desligamento de Deus. Então o ser humano decidiu ter uma vida própria, afastada de Deus. E aí as coisas começaram a ficar complicadas. Então chegou num nível de complicação que nós precisamos de novo da inteligência divina para resolver as situações que as encrencas que nós nos metemos. Então fizemos muitas coisas erradas, tomamos muitas decisões erradas, deixamos o planeta na liderança de pessoas erradas, né? Deixamos o planeta nas mãos, olha, de Klaus Schwab, meu Deus do céu, do Fórum Econômico Mundial, de George Soros, de Bill Gates, uma turminha do mal aí. Então nós, não conscientemente, nem deliberadamente, deixamos o mundo na liderança desses seres do mal. E aí as coisas não vão dar certo mesmo, né? Então, estamos numa época que, se não fizermos essa reconexão, essa religação e aprendermos de novo com a inteligência suprema e lidarmos com as situações utilizando a inteligência suprema, nós não conseguiremos resolver os problemas nossos. Então, o significado histórico dessa consagração também pode significar um apelo pela paz, que resultará em um acordo de paz naquela região do mundo. Dessa forma, a busca de um mundo melhor, com paz, amor e harmonia. Então é tudo que nós desejamos, mas vamos utilizar cada vez mais a nossa conexão com Deus, fazer essa religação com toda a humildade, usar cada vez mais as inspirações, né, que temos da inteligência suprema, que temos de Deus. Quem sabe dessa forma conseguiremos um mundo melhor. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.